Julga os itens subsequentes relativos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior. O economista Albert Hirschman contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços, cujas necessidades devem ser atendidas pelas organizações, tanto governamentais quanto empresariais. Vamos então aqui entender o seguinte, né? O texto ele tem um direcionamento inicial, em que o André coloca o posicionamento de Albert, mostra para a gente, né? Então ele concede para a gente perceber o pensamento de Albert, que é essa conciliação, essa junção, é como se fosse cidadão e cliente, mesma coisa, tá? Tratado da mesma forma. E depois, no meio do texto adiante, ele já coloca a visão dele diferente daquilo que era anteriormente. Então é o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque ela simplesmente afirma o seguinte, olha, o economista Albert Hirschman contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços. Aí eu pergunto a você, ele contribuiu? O economista Albert, ele contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços, cujas necessidades devem ser atendidas pelas organizações, tanto governamentais quanto empresariais? A questão falou sobre a visão do autor André? Não. A questão está falando se no texto nós conseguimos perceber que há essa visão do economista Albert e que ele tenha contribuído para a definição de cidadão como consumidor de serviços, tendo o mesmo tratamento de governo e empresa. Isso é visto na primeira parte do texto. Vamos ler aqui, olha só. Aí o autor já coloca aqui para a gente, ó, iniciando, ó, a cidadania na cidade inteligente é matéria complexa, porque o Albert tem um pensamento e eu tenho outro, ó, e começa aqui, ó, colocando a sua visão diferente, tá? Mas aí ele coloca para a gente uma visão geral. Recente evento corporativo para o setor público promovido por uma multinacional de tecnologia, esse recente evento definiu, olha, o evento definiu, não foi o Albert não, hein, Terror? O evento definiu o cidadão como um consumidor de serviço, Terror. Ah, rapaz, foi o evento que definiu. Mas vamos observar o que foi falado na questão. E aí a gente continua. Um dos responsáveis por esse argumento é o economista Albert. Um dos responsáveis por esse argumento é o economista Albert. Aí a gente volta para cá. O economista Albert, ele contribuiu. A questão não falou que ele definiu. A questão falou assim, esse camarada, ele contribuiu. Bom, houve contribuição, sim, para a definição de cidadão como consumidor de serviços pelo Albert. Não houve? Que ele falou, ó, um dos responsáveis por esse argumento é o economista Albert Hirschman. Ah, sim, Terror, realmente, eu concordo contigo. Realmente aconteceu isso mesmo. Cujas necessidades devem ser atendidas pelas organizações. As necessidades desse cidadão como consumidor de serviços, né? Devem ser atendidas, então, pelas organizações tanto governamentais quanto empresariais, tanto pelo governo quanto pelas empresas. A gente vai observar aqui, ó. Hirschman publicou estudos relacionando a fidelidade de pessoas a empresas e a governos, com capacidade de escuta dessas organizações. De acordo com ele, não atentar às necessidades de seu público fará com que ele procure alternativas. A competição no caso de firmas e a oposição no caso de governos. Ora, a oposição, nesse caso eu tinha colocado aqui, a competição, né, melhor dizendo. Então, a competição nas empresas. Ah, Terror, mas é um monopólio do governo. Tá bom, mas passado esse governo aí, ele vai ser a oposição para tentar tirar essa pessoa, né, esse governo e colocar um outro. Essa é a visão dele, tá legal? Beleza, então ele aproximou, né? Ele aproximou, então, nesse caso, a visão que há, né, de cidadão e consumidor. Concorda comigo? O cidadão como consumidor. Ele realmente aproximou. E, literalmente, nós temos a afirmação. Então, é certa. O economista Albert contribuiu, sim, ele contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços. Ele contribuiu, sim, está aqui, ó, literalmente escrito aqui, ó, um dos responsáveis é o economista Albert. Sim,
cujas necessidades devem ser atendidas pelas organizações, tanto governamentais quanto empresariais. E a gente colocou isso aqui para você, ó. Deve atentar às necessidades de seu público, falar com que ele procure alternativas, a competição no caso de firmas e a oposição no caso de governos. O autor do texto, ele é contrário a essa visão, mas a questão não fala sobre a visão do autor. Se o autor entende que é isso mesmo que acontece, não é isso. Aqui, o que o autor fez? O autor, ele concorda que consumidor e cidadão é a mesma coisa? É tratado da mesma forma? Não, o autor não concorda. Mas o que o autor faz? Ele nos concede a visão de Albert, para depois ele falar sobre. E aí a questão só falou o seguinte, olha, entende-se do texto, digamos assim, né? Entende-se do texto que o economista Albert, ele contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços? Sim. O autor do texto nos concedeu essa visão de Albert primeiro. Tudo bem? Por isso está certa a afirmação.